Aô, meus queridos alunos aí do Brasil e do mundo, como diz o Renner, que é o professor Márcio Adolfo de Almeida, professor mestre em física. Estou aqui para gravar esse vídeo interativo sobre aceleração escalar. Então, vou definir para vocês o significado de aceleração escalar. Lembrando que é escalar porque nós não vamos ter definido nem a direção nem o sentido, apenas, né, a intensidade dessa aceleração. Então, qual o significado dos termos acelerar e desacelerar? Vejamos aí alguns exemplos, ó. Se quisermos cumprir as metas do período, devemos acelerar a produção, ou seja, com o mesmo ritmo, né, da produção, tá? Não tem como cumprir as metas dos períodos. Então, aí, importante a palavra acelerar. Nesse outro exemplo, estou trabalhando um ritmo intenso demais, eu preciso desacelerar, tá vendo? Porque nesse ritmo eu vou ficar doente. Um exemplo assim na posição, vai ficar doente. Então, eu preciso desacelerar o meu ritmo, né? Então, aí, para você poder entender, compreender no dia a dia o significado de acelerar e também desacelerar, né? E aí trazemos isso para o movimento em geral, da física, né? Então, os dois exemplos eles traduzem a ideia de variação de ritmo ou de velocidade, havendo aumento em um e diminuição no outro, né? O aumento da produção e no outro desacelerando aí o ritmo. Na física, acelerar é fazer a intensidade, a direção ou sentido da velocidade do móvel alterar-se, seja aumentando-a ou diminuindo, né? Então, no termo aí de aceleração escalar, então você vai ter essa aceleração, né, fazendo apenas a intensidade da velocidade variar, tá vendo? Quando você tem uma aceleração vetorial, então além da intensidade também pode variar a direção ou o sentido, tá bom? Então, esse é o conceito de aceleração na física, tá? Então, a aceleração vai ser responsável o quê? Pela variação do conceito de velocidade, variando a intensidade, direção ou sentido. Mas o que é aceleração escalar, que é dado aí pela letrinha A? Então, a aceleração escalar, ela mede a rapidez com que varia a velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Quando a gente fala varia a velocidade escalar, vai variar apenas o seu valor numérico, o seu módulo, né? Então, por exemplo, numa arrancada, né? Lá, vamos pensar aí, né, num carro de Fórmula 1, né? Os animais, os felinos, considerados os animais mais velozes, né? Do mundo aí, os felinos, né? Um guepardo, a Pantera Negra e assim por diante, né? Também os carros de Fórmula 1, não é isso? Então, tem grande aceleração. Também os carros de luxo, né? Aqueles carros assim, você pensa de mais de 500 mil reais, 2 milhões, né? O carro do Eduardo Costa, Gustavo Lima e assim por diante. Então, o que é a aceleração escalar? Ela mede a rapidez com que varia a velocidade escalar de um móvel, né? Então, se, por exemplo, o móvel ele tem grande aceleração, ele vai variar mais rápido o modo da velocidade. Se ele tem pequena aceleração, então ele vai variar mais devagar, tá? O modo dessa velocidade. Tanto para mais como para menos. É variar, tá? Não importa se é aumentando ou diminuindo. Ele vai adquirir uma aceleração quando aumenta o módulo, né? E uma desaceleração quando diminui o módulo, né? Dessa velocidade. Beleza? Então, espero que vocês compreenderam aí o conceito de aceleração escalar, né? Por quê? Porque depois eu vou explicar por meio de cálculo aí, a aceleração somente para vocês aí do ensino médio, a aceleração escalar média, beleza? Então, você gostou desse vídeo? Então, vai lá, visite o meu canal, que é Físico Márcio Adolfo, dê um like, se inscreva, tá? E ative o